Você se enxerga como uma pessoa derrotada? Ao olhar no espelho, quem você enxerga? Muitas vezes tendemos a ser o nosso maior crítico, o nosso maior carrasco. Muitas vezes somos cruel ao julgarmos nós mesmos. Se você é uma pessoa que se sente assim, fique comigo que nos próximos minutos eu quero falar com você. Fala aí, gente, como é que vocês estão? Meu nome é Robert e no vídeo de hoje eu quero falar a você que se sente fracassado. Eu quero tomar como texto básico o texto que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A maneira como nos enxergamos impacta diretamente na forma como viveremos a nossa vida, principalmente nessa geração onde o ver exerce muita influência sobre a vida das pessoas. Portanto, se você se vê como uma pessoa legal, como um vencedor, como uma pessoa gente boa, o normal é que você vai viver uma vida muito mais feliz, uma vida que é regada por amor próprio. Mas infelizmente o contrário também é válido e é o que na maioria das vezes acontece. Em uma pesquisa divulgada pelo Globo, ela vai revelar que apenas 14% das mulheres brasileiras se acham bonitas. E apesar desse número ser muito pequeno, isso ainda é bom se comparado com a média do mundo, que a média mundial de mulheres que se acham bonitas é de apenas 4%. E no mundo onde você é definido pela sua aparência, onde a forma como as pessoas se tratam e se veem é definida quase que exclusivamente pela aparência, isso se torna catastrófico na vida daquelas pessoas que não se acham bonitas, não se acham belas. Mas existe algo ainda mais triste, que é se formos parar para ver a quantidade de pessoas que se amam. Porque apesar do número de mulheres que se acham bonitas sejam pequeno, dessas pessoas que ainda se acham belas, poucas se amam de verdade. O que mais temos são pessoas que não conseguem olhar para si como seres humanos especiais, mas que são excessivamente críticas e cruéis consigo mesmo, que na maioria das vezes acaba até mesmo se odiando. Augusto Cury vai nos dizer que quando somos abandonados pela sociedade, essa é uma solidão suportável, mas quando nos auto-abandonamos, essa solidão é insuportável. Então, mais importante do que o que fazem conosco é o que fazemos daquilo que fazem conosco. Então, se você sente que você é uma pessoa que não deveria existir, que você é um lixo, que você só tem defeitos, eu quero falar no vídeo de hoje principalmente a você. Jesus nos faz um convite diariamente. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você se sente exausto por tentar agradar a Deus e sente que tem falhado nessa missão, ou se você sente que não faz nada certo, Jesus faz um convite a você. Ele te chama a descarregar o seu fardo. E ele te chama a tomar o fardo dele, que é um fardo leve. O olhar que Deus olha para você não é um olhar de condenação para te julgar, mas o olhar de um pai amoroso. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Nós precisamos entender que não precisamos suportar esse fardo pesadíssimo de tentar nos justificar diante de Deus com boas obras, ou de tentar comprar nossa salvação por virtudes, por boas obras. Não conseguiremos. A salvação de cada alma é caríssima e jamais poderemos pagar o preço. Até porque foi por isso que Jesus precisou vir pagar no nosso lugar. Olha só o que Jesus diz em Mateus 16, versículo 26. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Ou seja, nem boas obras, nem virtudes, nem dinheiro, nem nada que pudermos dar vai ser suficiente para pagar o preço pelo resgate da nossa alma. Por isso, pare de tentar, pelas suas boas obras, comprar a sua salvação ou a sua justificação diante de Deus. Porque, primeiro, você não precisa disso, porque Jesus já fez isso por você. E segundo, que você jamais seria capaz de pagar esse preço. Somos como um impuro. Todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folhas,
e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Por isso não é através das nossas obras que conseguiremos ou que conseguimos a nossa justificação diante de Deus, mas através daquilo que Jesus fez por nós. Portanto, se ao olhar para si, você não consegue enxergar nada de bom, então olhe para Jesus. É Ele que é a propiciação dos nossos pecados. É Ele que é a nossa justificação diante de Deus. É olhando para Ele que os nossos pecados se tornam brancos como a neve. Olha só o que Isaías capítulo 1, versículo 18 diz. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Como foi lido no texto que iniciamos o vídeo de hoje, nós somos transformados ao olharmos para Jesus Cristo. É Ele que nos transforma a imagem dele diariamente. É olhando para Ele que nos tornamos seres humanos cada vez melhores. Apesar de não sermos salvos pelas boas obras, nós somos salvos para ela. Mas só conseguiremos praticar essas boas obras olhando para Jesus. É através da graça derramada por Ele que conseguiremos cumprir aquilo que agrada Ele, que é cumprir a sua palavra. Olha só o que Efésios 2, do versículo 8 ao versículo 10 diz. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Logo, se você acha que você não consegue fazer nada de bom, siga o conselho bíblico, olhe para Jesus. É olhando para Ele que nós conseguimos viver uma vida que agrade a Deus. É só através da graça de Deus que conseguimos buscar a santidade. É através dessa graça que conseguimos viver de maneira agradável. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Essa graça que nos ajuda a ser vencedores, muito mais que vencedores. Assim, pare de ser tão duro consigo mesmo. Através do Filho de Deus, através de Jesus Cristo, Deus nos deu condição não apenas de sermos salvos de nossos pecados, mas de vivermos uma vida que agrade a Ele. Como disse C.S. Lewis, eu penso que se Deus nos perdoa, devemos nos perdoar. Caso contrário, é como se estivéssemos estabelecendo um tribunal superior a Ele. Portanto, se você não consegue se amar, olhe para Jesus. É olhando para o amor que Ele tem por nós que cada vez mais obteremos amor por nós mesmos. É olhando para a obra que Ele fez por nós que entendemos qual é o nosso valor. Além disso, é olhando para todo o preço que Ele pagou pela nossa alma que nós passamos a viver uma vida cada vez mais feliz. Uma vida que se vale a pena viver. Uma vida focada no alvo que é Jesus. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Portanto, o nosso Deus não é um Deus que busca nos destruir quando falhamos, mas é um Deus que entende aquilo que passamos, porque Jesus também foi tentado. Ele entende o que é a tentação, mas Ele quer que ao olharmos para Ele, possamos viver uma vida cada vez mais santa, uma vida cada vez mais agradável a Deus. É Ele que nos dá todas as ferramentas necessárias para vivermos uma vida de santidade, uma vida piedosa, uma vida sensata na presença dEle. É olhando para Ele que seremos transformados de glória em glória e que passaremos a experimentar mais a graça dEle para vivermos uma vida agradável. Se olharmos para nós mesmos, nos frustraremos, mas se olharmos para o Cordeiro de Deus, seremos transformados de glória em glória. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para que quando eu lançar os próximos vídeos você seja notificado. E se você tem algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. E se você conhece alguma pessoa que precisa ouvir essa mensagem, envie para ela. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!